paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, eu peço que se inscrevam e ajude aí o canal a crescer, ok? No vídeo de hoje daremos continuação à análise das falas do canal do Josafá Agra. Vamos ver o que ele falou. Dessa vez vou colocar aqui um pequeno trecho. Muita gente pergunta, por que você só coloca um pequeno trecho? Que é efeito dominó, meu cara. Se a argumentação dele já está errada, o resto, né, é fácil de você refutar. Então, eu começo a refutação e deixo para os espectadores refutarem o resto. Aqui, se a base é que nem numa construção, se o alicerce for fraco, a casa toda cai, né? Então, é efeito dominó, meu cara. Derrubou o resto, né? Já vai. Então, a argumentação dele normalmente é bem fraca. Vamos analisar aqui a argumentação do canal Josafá Agra. Sempre lembrando que o objetivo aqui é analisar a argumentação do Josafá Agra. Não queremos atacar a pessoa do Josafá Agra, nem sua família, nem nada. Tá? É argumentação. É usando o direito democrático de apresentar uma contra-argumentação e dar a nossa humilde opinião. Ele se utiliza desse direito de fazer isso no canal dele e nós estamos aqui usando o nosso direito. Mas nada contra o Josafá Agra, que Deus abençoe ele, a sua família, multiplique as bênçãos na vida dele. Continuamos em oração por ele, para que Deus mude esse pensamento dele, mas nada contra ele, ok? Só para colocar, a questão aqui é contra os argumentos deles. Isso apareceu agora, vamos lá. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos fazer a análise dessa pregação. Quem está na tribuna é o ancião Nilson Marques, da Congregação Cristã do Brasil, ali do Brás, ok? O culto é do dia 14 de julho de 2024. Esse ancião é o ancião que faz a pregação típica da CCB, inclusive quando está no culto online. Aquela pregação do que o CCBano, a CCB é o povo escolhido, que é o que você vai ouvir aqui. A gente vai mostrar aqui pra vocês, ok? Por isso que eu dei... A gente já vai falar sobre essa questão aí típica da CCB. Será que é só da CCB, Josafá Agra? Será que isso é uma coisa só exclusiva da CCB? Bem, vamos ver. Você vai apresentar aí, vamos analisar. ênfase nesse trecho da pregação, né? Eu separei esse trecho da pregação para que vocês ouçam isso, certo? E no demais dessa pregação é dizendo sempre as mesmas coisas, né? Caminhar com os filhos para a graça, esse povo vê coisa boa, né? Dizem aí que a gente não vai mais ver coisas boas, não, esse povo vê coisa boa, né? Sempre apontando para ele. Sobre a questão de a gente não vai ver mais coisas boas, no mundo realmente não iremos ver, mas na vida do cristão, aquele que é cristão, a cada dia que passa, ele está mais próximo de Cristo, que é uma notícia melhor do que essa. Ainda que a gente, né, morra no sentido carnal, mas a nossa alma volta para Deus, né? Então, nós estamos a cada dia mais perto de Cristo. Todo dia para o cristão é uma novidade boa. Para o mundo, realmente, eu concordo, né? Para o mundo, realmente está de mal a pior. Então, acho que você está misturando as coisas. Para o povo de Deus, sempre melhora, porque a gente está cada vez mais perto de Cristo, está cada vez mais perto da volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, para o cristão, sempre tem uma coisa boa, hein? Inclusive, Deus está operando a cada dia na vida daquele que crê, né? Não só questões materiais, tá? A gente está falando aqui das obras espirituais, para aqueles que creem, para aqueles que buscam a Deus. Então, tem coisa boa a cada dia, né? Para os cristãos, para o mundo realmente está indo de mal a pior. Você misturou as coisas aí, Josafá Agra. Esse povo, né, como um ato exclusivo da CCB, algo exclusivo da CCB. Então, na mente desse ancião, e eu chuto aí, né, mais de 90% dos CCBanos, eles acreditam sim, que a CCB não é uma igreja normal como as outras, ela é a graça do Filho de Deus, por onde as pessoas deverão. É, pensamento exclusivo dele. Tá, mas vamos ver. Ser salvas, ok? E com base em quê? Com base em usos e costumes que eles têm lá dentro, a organização, que vale lembrar que eu sempre digo que todas as seitas são bem organizadas, todas são bem arrumadas, todas, porque em todas elas o foco é a denominação. Todas as seitas, os seitários, eles amam a denominação, por isso que... Então, meu caro, vamos lá. Então quer dizer que toda seita é bem organizada, todas as denominações que são uma instituição grande, de respeito, elas são bem organizadas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, vou até tirar você aqui, daqui a pouco eu já volto, tá? 1 minuto, a gente parou no 1 minuto. Isso daí é uma falácia dele extrema. Vou compartilhar a tela aqui com vocês.
Então vamos lá. Aqui nós temos a foto do Josafagra visitando uma igreja muito bem organizada, que é a Igreja Batista Reformada de São Paulo. Aí eu digo, por esse mesmo critério, Josafagra, a Igreja Batista é uma seita? É aquilo que eu falo, o Josafagra fala sobre seita, mas ele desconhece o conceito de seita. Eu já vou explicar qual é o conceito de seita mais uma vez, não tem problema. Mas aí uma igreja bem organizada, e as pessoas que são seus membros, elas se esforçam bastante para manter essa instituição, mas não porque elas lutam pela instituição, né? É porque elas fazem parte ali, são uma família, e para se reunirem, elas precisam estar de acordo com os parâmetros legais de cada país, tá? Elas querem se reunir em um templo, tem leis que elas têm que obedecer, são bem organizadas, bem estruturadas e se esforçam bastante para manter isso, né? Até para aqueles que virão depois deles, os próximos, consigam também se reunir em um local. E você compartilha dessa mesma ideia. Olha só você indo aí na Igreja Batista Reformada. Então, a Igreja Batista é seita? Então você dá um tiro no pé, porque você foi lá na Igreja Batista. Então, quer dizer assim, a Igreja Batista pode ser bem organizada, bem estruturada, mas a congregação não. Na congregação, ela ser bem estruturada, bem organizada, é característica de seita. Mas agora a Batista que eu vou, né, que você foi, né, aí não é. Então você está sendo contraditório nas suas palavras mais uma vez, tá? Vou voltar aqui no seu vídeo, só um minuto, tá? Então vamos ver novamente as palavras dele, né? Olha só. Todas as seitas são bem organizadas, todas são bem arrumadas, todas, porque em todas elas o foco é porque elas são bem organizadas, o foco delas é a denominação. Todas as seitas, os seitários, eles então o foco aí vai ser, os focos dos batistas são a Igreja Batista, é somente a Igreja Batista? Não, tá? Eu digo sonoro não. É que eles querem que a reunião deles possam estar, né, bem organizadas, tá? Eles possam se reunir e cantar louvores, eles podem ouvir uma palavra. Eles querem uma organização, que a igreja dele ali, igreja no sentido, né, popular, tá? Não no sentido ao pé da letra, né, da definição, mas a igreja deles ali seja organizada, só isso. Qual que é o problema de agora não pode ser mais organizado? Então você vai ter que falar com Paulo, que falou que havia necessidade de ordem no culto. Então você vai ter que falar que Paulo é seitário. Então nada a ver, isso não tem nada a ver com o conceito de seita, tá, meu caro Josafagra? Você já... Esse seu argumento já é mais uma prova, além de várias outras provas, de que você não entende o conceito de seita, você não sabe o que é seita, tá? Então você fica criando isso daí, coisas aleatórias para justificar, ó, tá vendo? É seita, tá? E termina ainda com um achismo seu, eles fazem isso porque eles amam somente a CCB, não, a gente ama a Deus. Nós queremos chegar um dia e ver a face de Cristo como ela é, ok? Nós queremos fazer parte daquele povo que vai subir aos céus, tudo bem? Então, mas eu vou te explicar o que é seita mais uma vez para você ver. Eu sempre digo e falo, o conceito de seita no momento atual do cristianismo não é uma coisa que possa ser aplicável. Por quê? Vamos lá. O que era seita no início lá do cristianismo? Você tem uma igreja uma única igreja, debaixo de uma doutrina única, que era a doutrina apostólica, tá? Uma igreja una, todos ali debaixo da mesma doutrina, tá? E sendo regido por um mesmo corpo, no caso os apóstolos, depois os bispos que foram levantados por esses apóstolos e assim por diante. Mas uma igreja una. Então, na Bíblia a gente consegue ver isso. Paulo tem um pensamento totalmente exclusivista, vamos dizer assim, porque ele fala, ó, se outro vier pregar um outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, que nós pregamos aqui, seja anátema. Pensamento mais exclusivista do que esse não existe, né? Você tem João, né, basicamente elogiando aqueles que aborrecem os nicolaítas, que eram
uma seita que derivou aí do cristianismo, ou seja, um grupo que começou a seguir as ideias do bispo Nicolau, né? Então é um ramo que se distanciou ali do cristianismo. Então você tem uma igreja una, um corpo governamental, no caso os apóstolos, depois os bispos levantados por eles, debaixo de uma única doutrina, uma igreja una. Aí você tem ramos que vão se destacando dessa igreja principal. É como se fosse uma árvore. O que seriam as seitas? Os ramos que vão se destacando dessa grande árvore, ok? Aí você tem várias lá nos primeiros séculos. Eu vou começar bem nos primeiros séculos ali. Eu até anotei umas aqui para me lembrar, ó. Vou dar alguns exemplos só, tá? Serintianismo, docetismo, ebionismo, montanismo, marcionismo, gnosticismo, todos os ismos da vida aí. Então, o que eram essas seitas? Eles são um pequeno grupo que se destaca e vão seguir uma pessoa, então no caso do montanismo, Montano, marcionismo, Marcião lá, começaram a seguir Marcião, né? Ou um grupo de pessoas, né? Algumas ideologias. Então, é um grupo que se destaca ali. De um grupo principal. Qual que é o grupo principal? A igreja. Bem, por que esse conceito de seita não é mais aplicável nos tempos atuais? Né? Porque nós temos centenas de denominações, cada uma com a sua doutrina. E aí, qual que a igreja vai ser o parâmetro, ou Josafagra? Vai ser a sua online aí? Que surgiu há alguns anos? Aí você vai ter um pensamento exclusivista se você falar isso. Então, quer dizer, não tem como. Qual que a igreja vai ser o parâmetro? Qual que vai ser o corpo governamental, né? Que vai destacar aquele que é seita ou que não é? Né? Qual que é a doutrina principal? Aí você não pode falar, não, é a Bíblia, mas cada denominação tem uma interpretação própria da Bíblia. Então, nos tempos atuais, o conceito de seita já não tá mais, vamos dizer, em uso, porque é só, o que eu digo assim, que são doutrinas que podem, o que a gente pode falar, né, desses ramos do cristianismo agora, doutrinas que podem ser prejudicial e podem até atrapalhar a salvação da pessoa. Por exemplo, uma doutrina que pregue contra o Espírito Santo de Deus, né? Uma doutrina que negue a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São doutrinas que realmente, aí sim eu posso dizer que não que seja aceita, mas que são doutrinas que vão causar um mal naquele que crê nela, né? Que podem até prejudicar a sua salvação, ok? Então isso é seita, né? Seita não é o que você criou na sua cabeça, Josafagra, ou que você achou e algum youtuber da vida aí, algum pastorzinho pregou e você, não, isso daqui é seita, não. Tá? Até o próprio critério exclusivismo que você quer arrotar aí, que coligação exclusivista, não tem nada a ver com o conceito de seita, tá? Porque se a gente for ver ao pé da letra, a igreja lá nos primórdios era totalmente exclusivista, e aí? Então a igreja que era parâmetro naquela época, a igreja apostólica, era totalmente exclusivista, então ela era seita. Então não faz sentido a sua fala, tá? Não faz sentido nenhum, do ponto de vista histórico, do ponto de vista bíblico, não faz sentido nenhum. Amam a denominação, por isso que cuidam muito bem delas, certo? Então a gente vai ver aqui agora. Eles cuidam muito bem delas, qual o problema? De a gente cuidar muito bem da denominação do lugar onde a gente se reúne. A Igreja Batista que você foi lá, eu mostrei foto aqui, cuida muito bem das denominações dele. Qual que é o problema? Se você não tem zelo pela denominação que você vai, aí é um problema seu. Mas não há nada na Bíblia que proíbe. Pelo contrário, Paulo, quando diz que tem que ter ordem no culto, e várias críticas que eles fazem às desordens que aconteciam em algumas igrejas, principalmente acho que em Corinto, que acontecia ali, ele está querendo dizer que tem que ter ordem, tem que buscar ter zelo pelo culto ali que vai ser feito. Então, nada a ver esse seu pensamento aí, nada a ver. Okay? Vou soltar aqui o áudio para vocês. É 1 minuto só, tá, gente? 1 minuto e 20 segundos, eu acho. Pra gente ouvir aqui o exclusivismo CCBano. A salvação, o povo escolhido na CCB. Fica comigo. É que tá tendo vamos voltar aqui que
para vocês. É 1 minuto só, tá, gente? 1 minuto e 20 segundos, eu acho. Pra gente ouvir aqui o exclusivismo CCBano. A salvação, o povo escolhido tá na CCB. Fica comigo. Porque quem quer amar a vida, quer dizer, quem quer ter uma vida santa, pura, uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida de alegria nesta terra, como ouvimos na oração, dias difíceis, momentos difíceis, mas esse povo é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, esse povo tem a bênção de Deus, tem a mente de Cristo. Olha, irmão, irmã, esse povo é abençoado por Deus da terra. Então deve haver em nós prazer, alegria, cânticos espirituais, servir a Deus com prazer, não. Esse povo não é triste, esse povo é um povo alegre, porque tem Deus no coração. O mundo está lá, de mal para pior, mas esse povo é um povo santo. Tem Deus no coração e a sua boca glorifica a Deus. Acorda de manhã cantando hino, acorda de manhã glorificando a Deus, acorda dando um bom conselho, acorda falando de obra, de maravilha, testemunho. Esse povo é um povo santo. Entremos nessa maneira, irmandade, e o Senhor muito nos abençoará. Então, eu cortei, mas eu coloquei exatamente o trecho que ele tinha colocado no canal dele, tá? Eu cortei porque ele tinha feito propaganda lá do canal dele, pedindo doações. Isso é do canal dele, a gente não tem nada a ver, ele pode pedir, o direito dele, tá? Então não estou pregando contra ele pedir aí Pix, ok? Isso é problema dele, nós não temos nada a ver com isso, ele está dentro do direito dele e a gente tem que respeitar. É que como ele faz propaganda disso, eu cortei, tá? E coloquei exatamente o trecho que ele tinha colocado, então tá a mesma coisa que ele tinha colocado. Você viu aí, irmãos? Mais exclusivismo que isso, eu acho que é possível, porque ele deixou bem claro, e nítido e bom som, este povo, que é o povo da congregação. Então, aí, mais exclusivismo que isso. E primeiro, eu concordo em gênero, número, grau com tudo que o irmão pregou aí. Não tem nada, tem problema nenhum ele falar que aquele ali é o povo de Deus. Qual que é o problema? Quer ver, meu caro, que não há problema nenhum? Eu vou colocar outra coisa aqui, ó. Na igreja batista, eles falam a mesma coisa, quer ver? Eu vou colocar para você. Ó, ele tá lendo aqui, ó. Igreja Batista, somos o povo de Deus. Privilégio de ser escolhido. Eu estava lendo essa palavra e falei, Senhor, o privilégio de ser escolhido pelo Senhor. Eu estava lendo essa palavra e falei, Senhor, o privilégio de ser escolhido pelo Senhor. Lá eles se intitulam o povo de Deus, eles falam que é um privilégio ser um escolhido. Nossa, tá latejando, olha lá, tá latejando. Olha só o exclusivismo da Igreja Batista, exclusivismo, tá latejando. Isso aqui eu só peguei só um trecho. A palavra toda, basicamente, ele fala disso. E não só esse vídeo, se você colocar no YouTube, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, qualquer outra denominação, eles falam também que são o povo de Deus. Qual que é o problema? Eles estão errados? Eu não digo que eles estão errados. Não acho que eles estão errados, não. Qual que é o problema? Nós acreditamos, assim como eles, acreditamos nas Sagradas Escrituras, na doutrina que professamos, então acreditamos que fazemos parte da igreja que subirá e encontrará Cristo. Tá? Qual é o problema de dizer que somos o povo de Deus? E ali é uma palavra direcionada, temos que entender para quem esse discurso ali feito pelo irmão na palavra, na congregação e ali da Igreja Batista que eu acabei de colocar. Para o povo específico ali do culto dele. Então ele está falando, eu estou falando com vocês. Então nós somos o povo de Deus, qual que é o problema? A congregação ali está errado, o irmão que está pregando está errado? Não, não está errado. O da Igreja Batista que eu acabei de colocar está errado? Não, não está errado. É a crença dele, nós temos que respeitar. Tá? O que o Josafá Agra podia falar? Eu não acredito que vocês são povo de Deus, então vocês estão usando esse conceito errado. Aí tudo bem, aí é uma crença pessoal dele, ninguém tá nem aí para isso, é crença, ele pode crer e acreditar no que quiser. Mas ele chegar e falar que isso aí é exclusivismo, então a Igreja Batista é exclusivista, logo é seita. E você congregou numa seita, meu caro. A gente mostrou aqui uma foto de você indo numa seita. E aí? Então começa a fazer vídeos da Igreja Batista dizendo que ela é seita, que ela é exclusivista, porque ela também disse que é o povo de Deus. Se você não sabe o que é seita, você acabou de dar um tiro no próprio pé, acabei de mostrar para todo mundo aqui, que você não considera a Batista seita, mas pela sua argumentação que você acabou de fazer, você qualifica ela como seita, o que não tem nada a ver. Não tem problema nenhum a pessoa ali, o pastor, presbítero, no caso aí o ancião, dizer para aquele que ele está pregando que aquele ali é o povo de Deus. Tá? Não tem problema nenhum. Eles creem, estão numa mesma fé e doutrina,
Qual que é o problema? Eles acreditam. Você poderia no seu vídeo acreditar, em minha opinião, no que eu acredito, eles estão usando o título povo de Deus de maneira errada, porque eles não vão para o céu. Tudo bem, ok? Aí você vai se colocar numa questão muito complicada, né? Que você vai colocar na posição de juiz, mas aí a gente pode dialogar em cima disso, ver se você tem base bíblica para isso. Mas vocês veem como é que a questão fica complicada? Foge do âmbito de Bíblia, é só achismo pessoal dele. Ele pega um vídeo, aí um trecho da palavra e diz, olha só, exclusivismo, eles estão falando que são o povo de Deus. Mas isso todas as denominações fazem, meu caro. E qual igreja vai falar, eu estou pregando aqui, mas a gente não é o povo de Deus, tá? A gente é o povo do quê? De Satanás? Não tem lógica nenhuma, Josafagra, pelo amor de Deus, esse seu vídeo aí, se fosse você, tirava ele, que não tem base nenhuma o que você está falando aí. Você dá um tiro no próprio pé, sua argumentação. Não tem base teológica, tá? Você está querendo mostrar um exclusivismo que não existe. E você vai contra até o próprio conceito de seita. E a gente nem fala da Bíblia. Você foi refutado por simples raciocínio lógico. Para você ver como não tem base histórica, não tem base bíblica, a gente nem falou de Bíblia aqui, né? E não tem base nenhuma, histórica, nada, lógica, não tem base, tá? É só um achismo pessoal teu e que você dá um tiro no próprio pé, tá bom? Então, mas que Deus abençoe, a gente vai continuar orando para você, tá, Josafá? Que Deus ilumine a sua mente e que prospere sua vida espiritual e material, tá? Isso daqui é só uma crítica construtiva à sua argumentação, que foi errada mais uma vez, né? Acho que já é a 10ª, já perdi o número de vídeos que a gente conserta os seus erros aí. Mas a gente está consertando porque a gente quer ver o seu bem, tá? E que Deus ilumine a sua mente. Mas nada, que Deus continue abençoando você, sua família, que sejam assim, multiplicando por 1000 as bênçãos na sua vida e na sua família, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.